Olá, professora! Seja muito bem-vinda a esse vídeo sobre escuta ativa na educação infantil. Nossa, Vivi, eu nem sei o que é isso. Ai, será que eu tô fazendo? Será que eu faço certo? Fica tranquila que não é um bicho de 7 cabeças e eu vou te explicar e você já vai conseguir colocar em prática hoje mesmo. Assim, rápido e fácil. Antes disso, não esquece de se inscrever aqui no canal e também deixar o seu like. Combinado? Bora lá então. A escuta ativa é aquele processo que envolve o se importar. Essa é a principal diferença que eu gosto de colocar quando a gente fala da escuta ativa. Por quê? Vamos pensar na educação como era antigamente. Ainda algumas pessoas, né, infelizmente, ainda fazem uma educação infantil assim, mas vamos pensar como era antigamente. As crianças não tinham muita liberdade para se expressar, elas não tinham muito espaço para se expressar, né? Então tinha que obedecer às ordens, fazer o que era mandado naquele momento, daquele jeito, né? Tudo de acordo com as ordens da professora que estava lá na frente e dizia o que ia acontecer, como ia acontecer, o que podia falar, o que podia fazer, qual horário, né? Muitas vezes até a cor que a gente pintava, enfim. Então era tudo muito centralizado nas decisões da professora. E o que colaborava, toda essa prática colaborava para uma escuta que não era ativa e muitas vezes nem existia essa escuta. Porque quando a criança queria falar alguma coisa, contar alguma coisa da sua casa, das suas férias, geralmente não é agora, espera, agora é hora disso, agora é hora daquilo, e a criança não tinha muito essa oportunidade. É claro que eu tô dando o meu exemplo aqui, né, de como eu vivenciei a educação, e se você tem mais ou menos a minha idade aí, provavelmente você vivenciou da mesma maneira, mas era educação, assim, ensino fundamental, né, que na época era primário, e aqui nós estamos falando de educação infantil. Mas é a mesma coisa. Se a gente vir para a educação infantil com aquela mesma cabeça de tem o horário certo, agora não pode falar, agora é isso, agora senta, né? Se for tudo muito rígido, tudo muito engessado, fica quase que impossível escutar a criança, muito menos fazer uma escuta ativa. Então, primeiro passo para a gente conseguir escutar a criança é entender que o processo tem que partir da criança. E que tá tudo bem se a gente pensou numa atividade e as crianças pensaram em outra, e aí a gente acabou fazendo outra coisa, e eles super se engajaram, e eles gostaram daquilo, deram ideias, criaram e tudo mais, mas não saiu exatamente o que estava no planejamento. Tá tudo bem. Por quê? Porque eu estou dando essa oportunidade de escutar as crianças, tem a ver com protagonismo também, mas aqui eu tô falando da questão da escuta, porque se eu tenho tudo muito engessado, quando a criança vem me contar alguma coisa, quando a criança vem dar uma ideia no meio da proposta, eu falo, agora não. Ó, você já fez isso, você já fez aquilo? Agora senta, agora isso, agora aquilo. E não paro para escutar a criança. Então esse é um ponto aí pra gente observar no dia a dia. Agora vamos um pouquinho mais a fundo, vamos falar da escuta ativa. A escuta ativa, ela leva em consideração o se importar com a pessoa. Por quê? Eu não vou só ouvir. Sabe aquela coisa? Ai, no final de semana eu fui lá na casa da minha avó e você tá, sei lá, trocando fralda de ou fazendo outra coisa, tirando a agenda da mochila e você tá, tá, pode falar, fulano, tá. Mas não tá prestando muita atenção, não está olhando no olho da criança, não está verdadeiramente entendendo tudo que ele está falando, né? A linguagem oculta ali por trás das palavras que a criança está conseguindo ou sabendo pronunciar para você. Então, a escuta ativa, ela requer esse momento de parar, de olhar no olho da criança, de abaixar, de ficar na mesma altura da criança, de fato dar atenção, importar-se com o que a criança está sentindo, falando, fazendo, né? E não só
interagir com a criança no limite assim do sim, não, gostei, legal, chato, mas ir mais a fundo. Ah, você gostou dessa atividade? A criança fala sim. Por quê? O que você gostou mais? O que você não gostou? Entende? Fazer perguntas onde a gente vai mais a fundo, onde de fato você vai estar ouvindo as crianças. Isso é a escuta ativa. E a escuta ativa ainda inclui aquela liberdade de você não fazer julgamentos. Então, por exemplo, a criança vai contar que no final de semana ela saiu e, sei lá, aconteceu alguma coisa errada, que você considera errada, aconteceu alguma coisa e a criança conta. Nessa escuta ativa, o nosso objetivo não é, mas tá errado. Mas você não poderia ter feito isso para sua mãe. Mas a sua mãe não poderia ter falado isso para você. Não é esse o objetivo. O objetivo é justamente o contrário. É não colocar esse julgamento, essa resistência, não demonstrar, né, deixar a criança sentir esse medo. É justamente dar abertura. Se a criança estiver falando alguma coisa que não é muito legal ou que não é correta, então primeiro dar essa abertura mesmo. Mas por que você fez isso? Por que você sentiu aquilo? Quem estava com você? O que aconteceu aqui? O que aconteceu ali? Sabe? Para entender toda a situação e, se for o caso, falar alguma coisa e tal, mas só depois de ter feito verdadeiramente uma escuta ativa. É muito legal quando a gente tem essa clareza do que é a escuta ativa para poder colocar em prática e saber também qual é a importância disso, né? Não precisa ir muito longe. Nós somos adultas, mas a gente consegue perceber a importância de uma escuta ativa. Imagina você tá contando alguma coisa da sua vida para uma amiga e a amiga, a amiga pega o celular, né? Sei. E aí? O que foi mesmo? Como é que você vai se sentir? Não vai se sentir bacana, né? Então, a gente sabe como é essa sensação. E aí a gente tem essa oportunidade de ter esse conhecimento, de ter esse nome, né? Escuta ativa, para poder colocar em prática. Então fica tudo mais fácil, a gente sabe qual é a sensação, a gente sabe o que é o certo, o que é o bacana, o que é legal. É só colocar em prática. Mas aí você pode estar pensando assim, Vivian, mas você não sabe como é no meu caso. Se eu der abertura para todos vão querer falar. Vivian, mas você não sabe como é o meu caso. Eu tenho 20, eu tenho 30, eu tenho 100 crianças ao mesmo tempo, eu sou sozinha. Não é? A gente sempre dá uma série de desculpas aí. E assim, né? Não vou nem dizer que não adianta reclamar, tem que ter atitude, né? Porque já tá escrito aqui para você. Mas mais do que isso, se eu tenho todas as crianças querendo falar ao mesmo tempo, né? E quando você dá abertura, você nem consegue dar uma abertura, porque se você dá abertura, vira aquele tumulto, vira aquele caos. É justamente por isso que você tem que dar mais abertura. Porque as crianças não estão sabendo conviver ali. E se eu não faço isso, elas não vão aprender. Ou elas vão demorar muito para aprender. Então, quanto mais eu vou dando liberdade para as crianças falarem, ensinando, né? Agora a Pro tá escutando fulano, daqui a pouco eu escuto você. Agora não vai dar tempo porque a gente vai pro lanche, mas quando a gente voltar, a Pro vai ouvir tal coisa. Entende? Então, quando eu dou essa abertura para as crianças, quando as crianças se acostumam com esse processo, acaba o tumulto. Né? Diminui muito. Acabar, não acaba. Porque criança tem muita energia, criança é muito alegre, muito animada, muito divertida e fala e quer fazer e tudo mais. E tem a questão da imaturidade para esperar a vez, né? Aquela coisa toda. Então não é que vai ficar um negócio assim perfeito, todo mundo vai esperar a vez, vai ficar um silêncio. Nem é isso que a gente quer na educação infantil. Mas vai acabar esse desespero, essa situação de você falar, não dá certo, eu não consigo, eu não tô ouvindo ninguém, que pavor, que horror. Isso acaba, porque as crianças aprendem. Agora, se eu faço a primeira vez, e aí eu falo assim, não dá certo, todo mundo fala ao mesmo tempo, eu não vou fazer mais. Eu não dou oportunidade para as crianças aprenderem. Olha só que interessante. Parece que é um caos, mas não é. Isso é o aprendizado.
Imagina a primeira vez que você andou de bicicleta. Como é que foi? A primeira vez que você dirigiu. Como é que foi? Um caos. Um caos. Você pensava que você ia bater em todos os carros, você esquecia de pôr a marcha, não podia ligar o som, senão você não ouvia o barulho do motor. Eu fico pensando, né? A primeira vez que eu dirigi. Terrível, terrível. Mas, se eu tivesse visto tudo aquilo e falasse assim, ah, não, dirigir não é pra mim, imagina, tem que colocar a marcha, arrumar o espelho, olhar para um lado, dar seta, não sei o quê. Não, 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 essa confusão não dá pra mim. Nunca eu teria aprendido a dirigir. A gente tem que ir enfrentando esse pequeno caos, né? E ir aprendendo com ele, ir se desenvolvendo com ele, até que tudo vai ficando mais tranquilo. Então, pratique aí, se você ainda não fazia no seu dia a dia, né? Pratique, inclua no seu planejamento para você poder lembrar, inclua nas suas pautas de observação, no seu diário de bordo, né? Já coloque no seu relatório algumas coisas que você traz da criança de informação baseadas nessa escuta ativa, porque isso é extremamente importante para o desenvolvimento da criança. Fora que você vai se conectar muito mais com as crianças, porque as crianças vão sentir confiança em você e também vão sentir-se amadas, porque ter alguém que nos escuta é uma forma de carinho, é uma forma de amor. Então é extremamente importante que a gente faça isso na educação infantil. Agora me conta, como é aí na sua escola, na sua sala? Esse processo é mais fácil, é mais difícil? Tem muita criança, tem pouca criança? Me conta aqui nos comentários. E lembrando que, se você trabalha com bebês ou crianças que ainda não falam, você pode estar pensando assim, ah, esse vídeo não foi para mim, porque os meus alunos ainda não falam. Isso é um grande engano. Por quê? Essa escuta ativa, ela pode ser uma escuta da leitura ali, né, da linguagem corporal dessa criança. Quando você está olhando para o bebê, conversando com ele, interagindo, falando, parando para ouvir aqueles gritinhos, as risadinhas, a maneira como o bebê se conecta e se comunica, você também está fazendo uma escuta ativa. Me conta aqui nos comentários como é que está sendo as escutas aí, se você já fazia, não fazia, se é fácil de fazer na sua realidade, tem pouca criança, muita criança. Me conta aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.